noite de festa, Deus, é noite de adoração ao Senhor. E as palmas, amém? Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ele é o quê? Ungido de Deus. Você pode adorar bem forte ao Senhor? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, 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 oh. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és, ó Deus, o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, 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 não há outro igual a ti, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Não há ninguém como o nosso Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Queremos estar perto de Ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Perto nós queremos estar de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer toda e qualquer tribulação, toda e qualquer dificuldade, ó Deus, para cada dia aproximarmos mais de Ti. Aleluia. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir.
Pode adorar o Senhor, igreja. Só quero te servir. Quero ser mais fiel. Quero ser verdadeiro. E no meu coração tu és último e primeiro. Canta, igreja. Eu quero estar em tua casa. Receba a adoração do teu povo, Jesus. Teu poder. O teu poder precisamos sentir, Senhor. Não há lugar, Senhor, melhor do mundo do que estar, Senhor, em tua presença, Deus. Melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa. Pode adorar a igreja. Teu poder quero sentir. Oh, Deus, não há, Lugar, Não há lugar oh Deus, aleluias, do que está perto. Vamos cantar mais uma vez, eu quero estar. Eu quero estar em tua casa. Oh, Senhor. O teu poder Queremos sentir a tua presença, Deus, todos os dias da nossa vida. sentir. Onde andarmos, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a estar firmado nos teus atos, para que a tua presença jamais se afaste de nós, ó Deus. Do que está perto de ti. Do que está, Do que está perto de ti. oh Deus, precisamos, ó Deus, todos os dias da tua presença na nossa vida, para vencermos as dificuldades, ó Deus. Dificuldades onde quer, em qual área que seja, Senhor. Ajuda a tua igreja todos os dias a vencer, Senhor. A romper, ó Deus, as barreiras. Vencendo, ó Deus, crendo em ti, rompendo em fé todos os dias. Aleluia, aleluia, glórias. Graças e paz, irmãos. Amém? É sempre bom quando nós temos a oportunidade de nos reunirmos na casa do Senhor. E ainda mais nesse período, né, que nós estamos passando. Antes a gente tinha a oportunidade de estar toda semana, né? Antes era possível estar até todos os dias, se a gente quisesse, estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. Mas no período em que nós estamos passando por esses dias, nós estamos seguindo um calendário, né? E às vezes em uma semana a gente consegue vir 2 dias, na outra semana é só live, né? Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que a gente tem de vir até a casa do Senhor,
Não que Deus não receba a nossa adoração em casa, não que Deus não receba a nossa adoração na rua, no nosso trabalho, mas esse momento que nós temos de comunhão, de nos relacionarmos um com o outro, nós precisamos aproveitar, porque como sempre tenho o costume de dizer, na igreja é o local mais oportuno que temos para sentirmos a presença de Deus. É porque é onde o povo dele se reúne e com o mesmo propósito de adorar a Ele. Então é o momento que temos de realmente experimentarmos um pouco da glória de Deus em nossas vidas. Amém? Gostaria de meditar com os irmãos nessa noite no livro de Hebreus, no capítulo de número 11 e no versículo de número 6. Um texto bastante conhecido, mas eu creio que Deus irá falar mais um pouco conosco nessa noite através da Tua Palavra. Hebreus 11, versículo de número 6. Todos encontraram? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos repetir? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Acredito que todos conhecem esse versículo, né? Todos já ouviram. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas que talvez você possa entender que são óbvias, mas é só para brincar um pouco com a nossa mente. O pastor no domingo pela manhã, ele disse que gosta de fazer um jogo de palavras, de significado de palavras. Quisera eu ter a mesma facilidade que ele tem de fazer isso, né? Mas vou tentar com os irmãos aqui para a gente chegar em uma compreensão. Fé e esperança. Você acha que é a mesma coisa? A esperança humana é a mesma esperança bíblica? O mesmo conceito de esperança humana é o mesmo conceito de esperança bíblica? Você já parou para pensar sobre isso? Então vamos lá. O que a gente entende por esperança? Esperança humana. Um desejo do nosso coração de que algo aconteça. Mas só que não é uma certeza. Nós desejamos que uma bênção aconteça em nossa vida, ou nós traçamos um projeto e queremos que aquilo ali se cumpra, mas nós não temos certeza se aquilo irá acontecer. Não é verdade? Isso é o que é esperança. Aí a gente pode dar um exemplo aqui para poder quebrar um pouco o gelo, que eu estou percebendo que os irmãos estão bem caladinhos. Não sei se é a máscara que está tampando um pouco as expressões. Nós podemos pegar um exemplo. Quem é cruzeirense aqui? Cruzeirense? Levantou ali. Pode levantar a mão. Não é pecado não. Os cruzeirenses no ano passado, eles tinham uma esperança. Não era? Estavam todos com esse desejo do coração de que o Cruzeiro não caísse para a segunda divisão. Não é verdade? Eles tinham essa vontade, tinham esse desejo, mas eles não tinham certeza que isso iria acontecer. Como de fato não aconteceu. O Cruzeiro está lá na segundona. Não é verdade? Então a gente consegue compreender que essa esperança humana, ela não é de fato a mesma esperança bíblica. Porque a esperança que a palavra de Deus nos apresenta é algo certo. É uma certeza. Nós podemos confiar que irá acontecer. Independente das circunstâncias, independente do tempo que demorar, as verdades bíblicas, elas irão se concretizar na nossa vida, querendo ou não. Então a gente consegue perceber que essa esperança bíblica é muito além do que a nossa esperança humana. Vai muito além da nossa compreensão. Porque através da palavra de Deus, através dessa esperança que a palavra de Deus nos dá, ela se torna a nossa âncora. E por que a nossa âncora? Porque, como a gente sabe, uma âncora em um navio, quando o navio atraca ali no porto, ele solta aquela âncora e pode vir o vento que for, a onda que for,
o que acontece com esse navio? Ele fica parado. Ele não se deixa ser levado pelas ondas e nem pelos ventos. Da mesma forma, quando nós temos essa certeza, quando nós depositamos essa esperança em Deus, nós estamos fixos em uma base, que é a tua palavra, que os ventos do pecado, que os ventos do mundo não conseguem nos afastar, não conseguem nos distanciar de Deus. Por isso que é necessário que nós compreendamos o que é fé e o que é esperança. Fé e esperança então são diferentes, mas uma está totalmente ligada à outra. Porque no texto que nós lemos aqui, no versículo 6, para a gente poder entender um pouco melhor, a gente vai voltar no versículo 1, que no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que esperam. Então, olha o que nós falamos aqui agora. A fé é a certeza da esperança. Os irmãos estão compreendendo? Então, isso que é fé, é a certeza da esperança. E se nós continuarmos lendo o versículo 1, vai dizer assim: a convicção de fatos que se não veem. A convicção de fatos. Como assim? Fatos que se não veem. Se são fatos, é algo concreto. Não é verdade? A gente entende que quando a gente diz aconteceu um fato, aquilo ali realmente nós podemos provar, vamos dizer assim. E aí quando o autor aqui de Hebreus, ele coloca que é a convicção de fatos que se não veem, há um ditado que diz que para crer é necessário ver. Há aqueles que dizem, eu só acredito vendo. E em alguns momentos a gente sempre critica e até brinca com essa pessoa e o chama de Tomé. Porque Tomé mesmo disse que ele precisava de ver, ele precisava de tocar para poder crer. Se a gente pegar esse pensamento de que é necessário ver para crer e analisar biblicamente, a gente pode afirmar que está totalmente errado? Pelo tom que eu fiz a pergunta, é para ninguém errar assim logo de primeira, né? Será que está totalmente errado a gente falar assim, eu só creio se eu ver? Totalmente errado? Fez uma confusão aí, né, João? Porque Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, não é verdade? Só que se a gente for lá em 2 Pedro 1,16, vou pedir a Anne para colocar ali para a gente, para ficar mais rápido. 2 Pedro 1,16. Pedro 1,16. Quiser acompanhar na sua Bíblia? Diz assim, ó: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Continuando. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que ele foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Volta para mim, Anne, o início. Nós não fizemos saber por virtude da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as fábulas artificiais. Então o que Pedro está querendo dizer com isso aqui? Que não foi fruto do pensamento, não é algo do seu imaginário, mas eles experimentaram, eles viram o Cristo. Eles são testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo, que de fato ele esteve aqui presente, que de fato ele nasceu como homem. Então não é fruto da imaginação. Aí quando a gente não precisa colocar, mas em em Lucas no capítulo 1, no versículo 3, Lucas fala que ele achou necessário a transcrever para que Teófilo, né, pudesse ter a sua fé fortalecida através de fatos que eles presenciaram. E ele achou necessário colocar em ordem os acontecimentos. Então, se a gente for pensar dessa forma, a gente não está errado nós dizermos que é necessário crer para ver. Porque nós não seguimos um evangelho fruto do pensamento humano.
nós seguimos o Evangelho de Cristo, que realmente Ele veio, Ele nasceu, Ele morreu numa cruz e ressuscitou. E Paulo colabora um pouco mais com isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículos do 5 ao 8, quando ele diz que, além daquelas pessoas, além dos 12 que viram o Senhor ressuscitar, houve outros 500 que também viram ao Senhor Jesus. E ele também, naquela visão, no caminho para Damasco, ele pôde ver o Senhor Jesus. Então, eles viram. E se nós estamos seguindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós estamos seguindo o Evangelho concreto. O Evangelho com fatos, provas, evidências que realmente aconteceram. Então os irmãos concordam comigo que não está indo contra a Bíblia falar que eu preciso crer para ver? Mas vamos lembrar da palavra do Senhor Jesus, né? Bem-aventurados que não creram, mas acreditaram nessa palavra. Então, o que a gente consegue perceber até aqui, então, o que é a fé? A fé é essa certeza de coisas que nós ainda não vimos, mas nós cremos que irá acontecer. Não porque um homem falou, mas porque o próprio Deus nos prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para poder cumprir. Há aquelas pessoas que quando vão defender ou quando vão falar sobre a fé, querem ilustrar como se fosse algo, como se fosse um tiro no escuro. Como se fosse assim, a nossa confiança precisa estar tão depositada em algo em que nós podemos fazer aquilo com o olho fechado. Nós podemos fechar os olhos e nós vamos conseguir atingir o objetivo. Aí a ideia por trás desse pensamento é de uma fé cega, de uma fé obscura. Só que, pelo que nós vimos até agora, e o que a própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus ele nos chama das trevas para a luz. Então essa fé obscura, essa fé sem fatos, essa fé sem crer nas evidências que a palavra de Deus nos orienta, seguindo pensamentos humanos, a gente percebe que essa fé ela vai contra a palavra de Deus. Ela se torna uma fé cega. E quando nós olhamos a fé proposta nas páginas dessa Bíblia, nós vamos ver que de fato é o Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. E é necessário, para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus, é necessário que nós creiamos que Ele existe. É necessário que nós tenhamos certeza da existência de Deus. Então, quando o autor de Hebreus diz sobre essa fé de fatos que se não veem, um fato que a gente não vê é aquilo que irá acontecer amanhã. Só que nós cremos que o nosso Deus, Ele que coordena o amanhã. Ele sabe o que será o amanhã. E a promessa que Ele tem para as nossas vidas é de que nós iremos encontrar com Ele na glória. É que um dia tudo isso irá passar. Toda essa dor, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades, essa pandemia irá acabar. E nós iremos encontrar com Ele na glória. Nós ainda não vimos esse dia, mas nós temos certeza que ele irá acontecer. Porque o nosso Deus prometeu. E Ele é fiel, Ele é justo, Ele é sincero, Ele é verdadeiro, Ele não mente, Ele não falha. Até hoje nós podemos ver o que veio se cumprindo nas suas promessas. Então, se tudo isso já aconteceu, nós precisamos ter certeza de que toda a promessa irá se cumprir nas nossas vidas. De que nós ainda iremos encontrar com o Senhor nos céus. Nós ainda iremos encontrar com Ele na glória. E aí quando nós vamos dando sequência no versículo 6, aí vai dizer, o versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sempre nos perguntamos, como nós podemos agradar a Deus? De que maneira? O que nós precisamos fazer para agradar a Deus? Tem alguma
algum elemento humano, alguma ação humana que nós precisamos fazer para agradar a Deus? Porque se nós pararmos para pensar, e como a própria Bíblia diz, a fé ela não vem de nós. Ela é um dom de Deus. Não tem um alimento que a gente possa, um alimento físico, que a gente possa comer em que irá produzir fé. Quando nós estamos precisando de algum tipo de vitaminas, a gente consegue, através dos alimentos, ou através até de suplementos, a gente consegue adquirir essas vitaminas necessárias para o nosso corpo. Heitor, algum tempo atrás, ele estava com excesso de vitamina D. Era D, não era? A. Errei só por 3. Vitamina A. E aí a médica falou assim, ó, reduz os alimentos amarelos. Né, Cindy? Ele comia... Ele comia muita cenoura, né? Assim, os irmãos sabem o que são os alimentos amarelos. Brincadeira. Aí, então o que a gente fez? A gente diminuiu essa quantidade, esses alimentos que tinham a vitamina A. Ele estava começando a ficar até um pouquinho amarelo, né? Mas aí quando a gente parou de dar esse alimento para ele, a cor dele foi voltando ao normal. Ou seja, diminuiu a quantidade de vitamina A no organismo dele. Só que com a fé não tem um alimento físico. Qual que é o alimento que fortalece a nossa fé, que produz fé? A palavra de Deus. Como o próprio texto diz, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aí eu pergunto, se tivesse como a gente aferir a nossa fé aqui nessa noite, responde no seu coração. Pela quantidade que você tem lido a palavra de Deus, como está o nível da sua fé? Pergunta difícil. Pergunta difícil de responder, não é verdade? Porque infelizmente nós não temos assim, são poucos aqueles que têm realmente o hábito de acordar pela manhã. E há alguns que dizem, eu não saio de casa sem antes não ler uma porção da palavra do Senhor. E como seria bom se isso fosse algo normal nas nossas vidas? Às vezes nós não conseguimos medir como seria bom se nós todos os dias pela manhã abríssemos a palavra, tivéssemos um momento ali com Deus antes do nosso trabalho. Eu tenho certeza que nós iremos ser muito mais produtivos. Eu tenho certeza que nós iremos ter um dia, mesmo enfrentando as dificuldades, mas um pouco mais tranquilo. Moody, um evangelista de alguns séculos atrás, ele dizia que ele preferia trabalhar 3 horas, tirando 1 hora para poder ler a palavra de Deus, estar em comunhão com Deus, do que trabalhar 4 horas direto sem falar com o Senhor. Se a gente for pensar por produção, não sei se tem alguém aqui que trabalha por produção ou já trabalhou, a gente entende que quanto mais tempo trabalhando, a sua renda vai ser maior. Você vai conseguir produzir mais, não é assim? Aí a gente vai e pega esse pensamento de Moody. Eu prefiro trabalhar 3 horas com 1 hora em comunhão com o Senhor do que trabalhar 4 horas direto, sem falar com Deus. É uma prova que nós temos de que o momento em que nós passamos com Deus, ele nunca é em vão. Não é à toa. Cada minuto que nós tiramos para poder ler a palavra, não é em vão. Cada minuto que nós tiramos para poder estarmos em oração, para vir na casa do Senhor. Nós não estamos aqui por acaso. Eu tenho certeza que a cada dia que nós vimos aqui na casa do Senhor, Deus ele fala conosco. Em alguns momentos, nós que não estamos com os nossos ouvidos abertos, ou não estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Inúmeras vezes já aconteceu de eu vir para a igreja com um pensamento, e chegar aqui, a palavra ministrada, ir totalmente de encontro àquele pensamento que eu estava. E eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida.
Então, quando nós perdemos a oportunidade de estar na casa do Senhor, de ouvir, de nos alimentarmos da palavra, nós estamos deixando a oportunidade de receber as bênçãos do Senhor. Nós estamos deixando passar a nossa vez. Algumas pessoas que gostam de ilustrar as bênçãos como uma fila. Nós estamos todos numa fila para receber as bênçãos de Deus. Só que aí um dia que eu não venho, o irmão que estava atrás de mim, ele vem. Aí a bênção que era para mim, o irmão pegou. Tem algumas pessoas que ilustram assim. Dá para a gente compreender, né? Porque quando a gente deixa de vir, quando a gente deixa passar a nossa vez, porque nós quisemos que fosse assim, o Senhor é justo. A não ser quando acontece algo que realmente nos impede de vir à casa do Senhor, aí é diferente. Agora, quando nós temos a oportunidade e escolhemos ficar em casa, ao invés de vir para a casa do Senhor, então nós estamos deixando a oportunidade das bênçãos do Senhor se cumprir em nossa vida para os outros, para o próximo, para aquele que está logo atrás de nós, como se tivesse essa fila. Não é verdade? E aí o texto diz que para nós podermos, então para a gente poder, para o Senhor poder agradar de cada um de nós, não tem obras, não tem nenhuma ação que nós precisamos fazer para Deus agradar de nós. O que nós precisamos ter é fé. Nós precisamos crer que Ele existe. Aí depois que nós cremos que Ele existe, que nós temos a fé, aí essas obras serão normal, né? Irá acontecer normalmente na nossa vida. Mas não é através das obras que nós agradamos a Deus. Mas sim quando nós acreditamos nele, quando nós cremos nele. E aí se nós lermos aqui no capítulo 11, onde Hebreus trata assim da fé, a gente vai ver que Enoque foi um homem que andou com Deus. E a Bíblia diz que Deus agradou dele a ponto de transladar, a ponto de Enoque não passar pela morte. Já imaginou? Como que Enoque tinha comunhão com o Senhor? Como que ele estava próximo do Senhor? Será que nós podemos dizer que naquele período de Enoque era um pouco mais fácil? Não havia muita corrupção? Não havia muito pecado? Será que nós podemos dizer isso? Não. Porque se a gente der sequência no texto, no capítulo 6 de Gênesis, fala de Enoque no capítulo 5, mas no capítulo 6 diz o quê? Que o Senhor destruiu a terra através do dilúvio, porque a maldade no coração do homem estava tão grande que o Senhor não estava conseguindo, mas era como se o Senhor tivesse, para uma maneira para a gente entender, como a própria Bíblia usa esse termo, é como se o Senhor estivesse arrependido de ter criado o homem, de tamanha iniquidade, de tamanho pecado. Então não era o período em que Enoque estava vivendo é que era mais fácil, é porque ele escolheu crer, ele acreditou, ele pôde dar ouvidos. Aí eu imagino que a pregação naquela época, como a gente sabe, pela tradição, era passado de pai para filho, não havia escrita ainda naquele período. Então Adão, após ter experimentado esse encontro com Deus, e se a gente for ler a genealogia, a gente vai ver que quando Enoque nasce, Adão ainda estava vivo. Então eu imagino que Enoque ouviu de Adão sobre o Senhor, e ele creu, e ele acreditou em Deus, a ponto de não se deixar contaminar. Então aquela fé em Adão, em Enoque, ela foi como em Hebreus diz, como âncora na vida dele. Ele ficou tão preso, firmado em Deus, que as ondas, que os ventos da iniquidade e do pecado daquele século, daquele período, não o distanciaram de Deus, não o fizeram levar. Mas ele conseguiu manter íntegro, ele conseguiu manter um contato com Deus, um relacionamento com Deus. E aí quando nós olhamos no decorrer do tempo, com o passar dos séculos e até hoje, a gente consegue, há ainda algumas
algumas discussões sobre a existência de Deus. Há ainda alguns questionamentos àqueles que não acreditam na existência de Deus. E há aqueles também que acreditam em Deus, mas de uma forma errônea, de uma forma totalmente contra a palavra de Deus. E aí, no passado do tempo, a gente, na teologia mesmo, tem uma disciplina que é a teontologia, que é sobre estudar o ser de Deus. E a humanidade, ela vem tentando explicar a Deus. E há alguns argumentos em que provam a sua existência. Mas só que o argumento que nós precisamos guardar em nosso coração é aquele que a Bíblia nos apresenta. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos os autores tentando explicar a existência de Deus. A Bíblia não tenta dizer quem Deus é e assim, não tenta explicar a sua existência, como ele surgiu, porque a Bíblia não parte desse princípio. Ela parte do princípio que Deus existe e de que todos nós cremos que Ele existe. Por isso que no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, o que diz? E Deus criou os céus e a terra. Não há dúvidas quanto aos autores sobre o fato de Deus ser o autor dos céus e da terra, de ter criado o homem. Então, em nenhum momento nós vamos encontrar a Bíblia tentando explicar a existência de Deus. Mas ela afirma que Deus existe, que Deus é. E nós precisamos crer nisso. Por isso que alguns pregadores, alguns pastores dizem que se você não acreditar em Gênesis 1, versículo 1, você não vai acreditar no restante da Bíblia. Porque vai parecer loucura para a mente humana. Então nós precisamos crer que Ele existe. E onde nós encontramos as evidências e as provas da existência de Deus? Através da sua palavra. Quando nós lemos, quando nós o conhecemos verdadeiramente. Não tem uma fórmula mágica. Não tem, como eu disse, um alimento físico que você coma e a sua fé vai crescer e a sua fé vai multiplicar. É apenas através da leitura da palavra do Senhor. Então, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então você quer receber o galardão que o Senhor tem preparado para você? Você quer receber as bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida? Creia nele. Creia que Ele pode fazer. Creia que Ele é justo. Creia que Ele é fiel. Que Ele é verdadeiro. Que Ele não falha. Na nossa compreensão Ele pode até tardar. Mas tudo vem no tempo do Senhor. Na hora do Senhor. E a Bíblia, ela nos orienta a crer em um Deus único. Único e verdadeiro. Porque infelizmente há aqueles que creem em vários deuses. Criam deuses. E esses, infelizmente, não estão no caminho correto. Há um único Deus, pessoal. E Ele é uma pessoa. Para nossa compreensão, Ele é uma pessoa. Nós podemos nos relacionar com Ele. Nós podemos ter intimidade com Ele. Nós podemos falar com Ele. E o mais importante de tudo, nós podemos ouvir a voz dEle. Só basta que para isso, você e eu esteja com o nosso coração depositado no Senhor. Que nós estejamos com a nossa fé depositada no Senhor. Que nós possamos crer que verdadeiramente Ele existe. E Ele, como tem um amigo nosso lá em Teoflotone, que ele é o único interessado a nos ajudar. Não sei se Giza vai lembrar de quem que é essa pessoa. O único interessado a nos ajudar. E verdadeiramente nós precisamos crer nisso, irmãos. Então ficou claro o que é fé?
ficou claro o que é esperança? E ficou claro que fé é a certeza da esperança e a esperança bíblica. Amém? Podemos compreender assim? Então que nós possamos viver, que nós possamos praticar essa palavra, para que aí sim nós receberemos as bênçãos do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos falar com Deus então, agradecer por esses momentos aqui. Deus querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque mesmo que nós não merecemos, meu Pai, o Senhor tem estado, ó Deus, com a Tua mão estendida ao nosso favor, Senhor. O Senhor tem, ó Pai, voltado o Seu olhar para as nossas vidas, meu Pai. E, ó Deus, e que em nome de Jesus, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, nós possamos sair daqui, meu Deus, diferentes, ó Pai, da maneira que chegamos, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, possa produzir frutos em nosso coração, meu Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, que a partir de hoje, meu Deus, a fé, meu Pai, venha crescer em nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, que a nossa convicção, meu Pai, de que aquilo que o Senhor tem preparado ao nosso favor, meu Pai, é muito maior do que nós podemos compreender, Senhor. E é muito melhor, meu Pai, do que qualquer prazer humano, meu Pai. Que essa certeza possa estar em nossas vidas, meu Deus. Senhor, nos proteja, meu Pai. Nos livre, meu Pai, de todo o mal, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa abençoar o Teu povo aqui na terra, Senhor. E que, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa, meu Pai, abençoar, meu Deus, que a cura, meu Pai, para essa enfermidade, ó Deus, para esse Covid-19, meu Pai, possa surgir, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, iluminar, ó Deus, o homem, Senhor, para que ele possa, Senhor, desenvolver essa vacina, meu Pai, para que possamos estar livres desse mal, Senhor. Pois nós confiamos em Ti e nós cremos, meu Pai, que a resposta que precisamos, meu Pai, ela vem do Senhor, meu Deus. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai, e permaneça conosco, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.